Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Estava com saudade de vocês, porque sexta-feira passada não fizemos ao vivo, porque seria desnecessário, né? Hora do Jogo do Brasil, que também não adiantou de muita coisa, era melhor a gente ter vindo. Enfim, estamos aqui ao vivo, numa semana que eu fiquei muito mexida essa semana. Eu sou uma pessoa que eu já consegui, inclusive, por conta da meditação, Américo Barbosa está aqui, pessoa responsável por me iniciar na meditação, que eu já consigo me controlar um pouco mais e me distanciar de algumas coisas que nos chocam. Né? Ainda mais como mãe, depois de mãe, a gente sofre muito mais quando a gente sabe qualquer notícia que a gente consiga... Ai, se fosse com o nosso filho, né? Essa pergunta é torturadora, né? Se a gente começa a fazer essa pergunta, é muito torturadora para a gente. Então, teve dois fatos essa semana, um que me deixou muito feliz, eu e a todo mundo, que foi os guerreiros da Tailândia, os meninos, quando começou a notícia, eu não queria nem ver, mas depois foi tão lindo tudo que aconteceu, e a gente vai falar, porque tem tantas questões para a gente avaliar nesse tempo que eles ficaram lá na caverna, né, até o sucesso deles todos serem resgatados, né, fora a morte do primeiro mergulhador. E uma das coisas, logo que se falou, foi que o treinador é um ex-monge budista e começou a meditar com os meninos. Então, se isso foi realmente fundamental aí para que eles conseguissem controlar a ansiedade, os medos, o desespero, ter um autocontrole. Então, para isso, eu convidei a Stephanie Santos. Será que a gente vai... A Stephanie Santos, que é representante do budismo Nichiren, daqui de Santos. Tá difícil eu falar, porque, sinceramente, foi a primeira vez que eu ouço, porque para a gente é tudo budismo. E não é assim, é bom a Stephanie estar aqui, porque tem vários vertentes, né, linhagens do budismo. Américo Barbosa, metafísico, que está aqui sempre conosco. Agradecer muito, porque ele teria que estar em Minas hoje, ficou para conversar com a gente, da importância da meditação, mas de várias coisas que aconteceram. E eu chamei o Américo, além dele pregar semanalmente nas suas redes sociais, vídeos que nos fazem nos reconectar e também nos conectar com o universo, com Deus. Ele postou um vídeo de uma corrente muito linda para os meninos da Tailândia também, e a gente entrou nessa, né? E eu acredito muito nessa força, dessa corrente que se fez nesse tempo todo. Falando em meditação, convidei a psicóloga Débora, do Colégio Jean Piaget, que implantou já há um tempo, nós fizemos matéria lá no colégio, implantaram a meditação antes, desde a educação infantil até o ensino médio, antes de entrar em aula, todos meditam. E Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada querida, de sempre aqui conosco, porque ela vai ficar com a parte feia do programa de hoje. Nada, ela vai ficar com a parte linda também, porque ela compactua com tudo isso que a gente falou também, e dessa corrente do bem, e da fé que ela tem, mas como advogada, a gente também vai conversar um pouco, porque da mesma maneira que a gente ficou tão feliz com essa história, né, de sucesso dos meninos da Tailândia, muito triste pelo que aconteceu, pelo espancamento do menino de 21 anos, numa casa noturna aqui de Santos, pelos seguranças, assim, covardemente. Então, o que leva? Como que tem uma maldade dentro das pessoas tão grande? O segurança que devia, né, na verdade, assegurar todos, né, de uma tranquilidade no local, fazer uma atrocidade dessa. Que maldade é essa? Que violência é essa? Que falta de controle é esse? Quem são essas pessoas que estão aí no poder, né? Sabe aquela historinha da síndrome do pequeno poder, né? Olha a proporção que isso pode chegar, e nós como mãe, aí que começa, né? Se fosse meu filho, porque a gente podia, né? Então é um desespero muito grande. Eu estou muito revoltada, muito revoltada com essa história. Então,
A Cris está aqui também para a gente falar sobre isso. E Copa do Mundo, né? Que eu acho que também nos deu... Sempre nos dá exemplo. O esporte sempre nos dá exemplo, se bem que eu vou consertar. Eu não acho mais que futebol seja esporte, né? Porque ele está tão ligado a outras fortunas, a grandes negócios, que para mim não é mesmo. Sei que eu vou ser chicoteada, né, quando falam isso, mas não é realmente, para mim, eu não tenho mais essa emoção. Até esse VAR que implantaram agora, não sei, aqui só tem mulher, só o Américo está aqui de homem. Você gosta de futebol, Américo? Não. Não gosta. Mas assim, o que vocês acham? Eu acho que perdeu muito esse VAR, né, que é o juiz está ali para julgar. E aí, fora do... É VAR o nome, né? Árbitro de vídeo. Mas não é a sigla não era essa, VAR? É isso mesmo. E aí, depois, fora disso, eles podem olhar, né? Tem o árbitro de vídeo que está ali para falar, é assim, assado. Perde também, que o negócio do jogo também é o juiz também. Faz parte do jogo isso? Ser humano? Eu não acho. Eu acho que essa coisa do árbitro de vídeo seria super positivo se ele fosse usado como se deveria usar. Mas aí eu acho que perde Porque também essa coisa da emoção de jogo. Aí fica, porque é negócio mesmo. O grande problema, isso até foi implantado também, Renata, porque houveram vários escândalos aí onde árbitros estiveram envolvidos de venda de resultado então, porque de já jogo, é negócio, e aí não é mais, justamente se criou isso para dar maior credibilidade, né, às decisões do juiz. E esse auxílio do árbitro de vídeo, só que nós percebemos durante a Copa que não funcionou muito, né? Em poucos casos foi bem avaliado, né, pelo árbitro de vídeo. Muitas vezes o árbitro mandava seguir, o árbitro de campo nem fazia a constatação pelo vídeo. Eu acho que as injustiças ainda continuam porque ainda não está se utilizando da maneira que teria que ser. Que deveria eu ser. acho que perdeu aquela coisa de emoção dali, aí xinga o juiz, porque isso tudo faz parte, não é? Mas tem uma coisa, com certeza a mãe do juiz agradeceu, está sendo menos xingada. Mas assim, eu acho que perde um pouco a característica, né, do esporte saudável, né? Quando a gente fala, brinca, chama, ninguém tem que xingar ninguém, né? Mas aquela coisa do esporte que é assim, do torcer, do chorar, eu acho que ficou muito mecânico. E uma coisa que a gente pode notar, isso que também dá para fazer um paralelo com o que aconteceu com os meninos da Tailândia, ali era um time. Sim. E o que falta no Brasil já há muito tempo é o time. Porque na verdade, são constelações. É uma constelação, né? São várias estrelinhas que colocam tudo ali no meio do campo. Quanto tempo que eles ficam praticando e treinando e treinando e treinando? Pouco. Você vê, o Rolling Stones, outro dia eu estava lendo o Rolling Stones, o sucesso todo que né, há quase um século, porque eles ensaiam todos os dias, mesmo que não tenham turnê. Eles ensaiam todos os dias. Vocês sabiam disso? É óbvio que tem essa integração, é óbvio que isso aí reflete num sucesso, é óbvio que isso aí reflete numa perpetuação. Mas é o propósito. Mas não tem, né? Você sabe o que acontece? É o propósito. Você está fazendo para quê? Você joga para quê? Para você ou para o público? Você toca, canta para quem? Para você ou para o público? Então, esse propósito de fazer para os outros é que nos falta. Esse senso de coletividade. Então, por isso que a gente é um país, mas não é uma nação. Não é uma nação. Ou seja, não é um grande time. O tempo inteiro, né? Essa semana também, quase que o Lula foi solto. Mas isso, infelizmente, faz parte do nosso cenário político e do judiciário, né? A gente vê muito isso habitualmente, mas o que aconteceu foi algo que extrapolou todos os limites. Mas a ministra, ela nos encheu de orgulho a ministra. De vermos que os nossos membros do judiciário, do Ministério Público, agiram, né? Mesmo no final de semana, no meio de um feriado, e impediram que algo absurdo realmente se concretizasse. Então, isso nos fez acreditar um pouco mais na nossa justiça. Sabe que já que na política não podemos mais acreditar, porque a corrupção está totalmente entranhada no nosso cenário político,
Mas na justiça nós percebemos que as coisas ainda acontecem positivamente e que nós temos essa proteção contra atitudes absurdas e deixa bem claro que essas indicações políticas para o judiciário têm que ser banidas. Por quê? Porque ali, quando existe o envolvimento político de um membro do judiciário, as decisões, elas não são mais imparciais, elas são totalmente parciais. Isso não pode acontecer na justiça, né? E foi o que vimos aí. Esse juiz, que sabemos que foi tudo armado para que fosse distribuída a ação no plantão dele, já com uma decisão determinada de soltura do Lula, tudo orquestrado, né? O que faz entrar em descrédito o nosso Poder Judiciário, mas, graças a Deus, os que estão lá fazendo valer a toga que vestem conseguiram... Não, o discurso da ministra, sensacional. Maravilhoso. Né? Todas as colocações, tudo, ela pontuou tudo e com a visão dela também. Então, foi fantástico. Eu acho que é outra coisa que a gente também deve aplaudir essa semana. Esse juiz envergonhou toda a classe, né, dos magistrados. Sim. Porque não é isso que a nação espera de um juiz, né? Por isso que acho que ele tem que ser severamente punido. Para que seja responsabilizado pelos atos. Como exemplo, né? Como exemplo negativo mesmo, sim. Né? Falar em exemplo negativo, a gente começa com as coisas ruins e depois a gente vai para as coisas boas. Essa agressividade toda, né? O que aconteceu agora com um menino de 21 anos que estava numa casa noturna em Santos, que já é recorrente, né? Essa violência, agora essa atrocidade ficou mais trágica ainda, e ele ainda, a última notícia que eu tive é que ele ainda está em coma induzido na Santa Casa, só responde por estímulos dolorosos e... eu acho que venho pedir aqui, que essa corrente que a gente fez, né, para os meninos da Tailândia, que a gente faça para esse menino, porque eu acredito nessa corrente realmente, e que não saia né, que saia sem sequelas, e que ele saia bem, e que saia dessa, para provar mais uma vez a nossa força, e que sejam punidos. Essa história da casa agora dizer que os seguranças eram terceirizados, isso não tem nada a ver, é uma responsabilidade da casa. Total. O fato de você terceirizar o seu serviço de segurança não significa que você deixe de ter responsabilidade pelos atos praticados por essas pessoas que estão trabalhando para a sua casa, mesmo como prestadores de serviço. Então, eles têm que ser responsabilizados, sim. E outra coisa, a atitude dos seguranças imprime a postura dos donos da casa, sim, né? Sim. Porque, obviamente, que existem determinações. Você está prestando serviços para uma empresa e essa empresa determina como quer que você preste os serviços a ela. Então, isso acontece sempre. Eu morava do lado de uma balada que não existe mais, de uma casa noturna que não existe mais, de um bar, e os meus filhos eram pequenos e eu olhava da janela os seguranças indo para trás da casa, levando esses jovens e espancando. Várias vezes eu denunciei, várias vezes a casa depois foi fechada realmente, mas e os meus filhos eram pequenos, eu pensava principalmente no Lucas, né, no menino que sofre mais com isso. Mulheres sofrem, a nossa preocupação é outra, e menino é isso. E meu pavor sempre era esse, dele ir para uma balada e de ser aí vítima desses seguranças que deveriam ter uma outra postura. É o contrário, né? Eles têm que zelar pelo controle de tudo isso, né? O que deixa a gente mais indignado muitas vezes é que a faixa etária que essa casa ela costuma atender. Qual é a faixa etária desses clientes? Né? Então, se são adolescentes, que a gente hoje pensa que a adolescência vai até que idade? 25? Ok. Então, hoje vai até uns 62, né? Então, vamos pensar... Pelo menos para o homem, a gente vê isso. Desculpa, vamos pensar, que tipo de atendimento esse público tem? Né? Então, precisa estar preparado? Sim. Porque adolescente é impulsivo? Sim. E quem vai conter? Né? Então, a gente tem que ter um pessoal preparado para que possa atender essa adolescência. E outra, né, tem bebida, então sabe também que as pessoas vão ficam alteradas. Nada justifica o que esses 3 seguranças fizeram. Gente, nada a gente lembrar que em Santa Maria, naquele episódio do incêndio na Casa Noturna, vários jovens morreram porque os seguranças impediram os jovens que não haviam pago a comanda de sair da casa.
Então, essas tem que mudar isso, né? O treinamento tem que ser diferente para essas pessoas. Né? Agora, esse mal que desperta nas pessoas, que vem essa agressividade, a gente tem que conter isso diariamente, né? Na gente, em quem está do nosso lado, né, Américo? Então, a gente tem que ter uma clara percepção de que tudo que acontece, que não nos envolveu diretamente, nós não somos culpados. Mas tudo que acontece no mundo, nós somos responsáveis. Então, toda vez que você perde a calma e que você é agressiva com alguém, você está contribuindo uma parcela de energia para que alguém que já tem uma tendência agressiva seja mais agressivo. Então, nada é à toa. Tudo aquilo que você produz como energia psicológica, interior, emocional, ela vai como informação, como um campo e vai ser recebida por alguém. Logo, nós somos responsáveis por tudo que acontece lá fora. Então, nós todos temos uma parcela de responsabilidade nesses seguranças que espancaram esse menino. Sim. Todos nós. E para o que vai vir daqui para frente também temos responsabilidade. Por isso que quando eu coloquei nessa meditação para os meninos da caverna, eu falei, nós todos estamos na caverna. Que nós também temos essa responsabilidade. Nós não estamos separados do mundo, nós estamos parte dele. Nós só não precisamos ser dele, sabe? É como Jesus falou, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ele quis dizer exatamente quanto da nossa energia fica em sintonia com os outros, sabe? As massas, elas tendem, um jogo de futebol, né? Eu não gosto de futebol, gosto de alguns esportes. O esporte em si eu gosto, eu não gosto da tensão exagerada que se dá ao futebol e da alienação que isso provoca. Esse é o ponto. Então, se você assistisse o futebol como uma coisa saudável, né, e não fizesse questão... Assiste o vôlei, natação, tênis... Não, mas o seu time, se briga, é capaz de espancar o outro, então tem uma coisa errada, porque não é esse o espírito esportivo. Então, tem uma coisa errada. Mas as massas, elas deixam de ter personalidade para gerar uma energia difusa. Então, a gente chama essa massa de turba, né? Uma turba, uma energia desconcentrada. E aí, por que nós ficamos perturbados? Porque nós estamos na turba. Então, perturbado significa você está na energia da turba, ou seja, uma energia disforme que é capaz de matar uma pessoa, que é capaz de linchar alguém. Então, a energia noturna já é problemática. À noite é problemática. Numa casa de shows de qualquer tipo, se não houver um cuidado, uma intenção, ela vai criar uma energia que é propensa à violência, de qualquer tipo. Física, sexual, mental, de qualquer tipo. Há vários tipos de violência, não só a violência física, né? Então, é uma decisão nossa todos os dias fazer parte do quê? Vou fazer parte da luz ou das sombras? E nada é à toa. A gente precisa entender que você não está isolado da vida. A vida é uma coisa única e você é parte dessa coisa única. Então, se você balançar a mão, você está afetando alguém. É o efeito borboleta e tudo isso que a gente já viu na física quântica, né? Então, é importantíssimo que cada um de nós entenda o nosso papel. Então, nós estamos fazendo diferença no mundo. Ah, mas sou só eu. Você está fazendo diferença no mundo. Então, porque a soma de todos eus viram um nós. E esse nós pode ser o nós de luz ou nós de trevas. Uma coisa interessante, quando eu vinha para cá, eu estava pensando. Astrologicamente, nós estamos aí num período de 36 anos, até 2052, sob a influência de Saturno. Depois traz o Jorge, para ele explicar bem isso, né? Com certeza. O que tem a ver isso com tudo isso? Tem a ver o seguinte... A influência de Saturno, olha só, ele rege as cavernas. Uau! Então, veja só, lembra há pouco tempo teve os mineiros nas cavernas, agora teve os meninos nas cavernas. Você pode estar certa que logo, logo vai ter alguma outra coisa em cavernas também. Ele rege o oculto, o escuro, os cemitérios. Então, assim... Tudo está saindo do oculto. Repare que, apesar de tudo isso de mal que a gente está vendo, esse mal está ficando transparente. Nós estamos tomando conhecimento desse mal. E para que a gente toma conhecimento do mal? Para optar. Lá na caverna estavam 13 pessoas. É à toa? Não. O 13 é o número da navalha. Ou você vai para o bem ou para o mal. Não dá para ficar no meio.
Apesar do budismo ser o caminho do meio, Exato. No caso ali, não é. Ali é o seguinte, eles tinham que tomar a decisão, ou vamos ficar aqui na luz, apesar de toda a escuridão. Você já imaginou o relógio biológico como bagunçou, porque você não via dia e noite, né? Então, assim, tem muitos fatores. Mas quando eu vi 13, eu falei, pronto, eles estão tendo um grande teste da vida deles, optar pela vida ou pela morte. Isso significa aceitar a meditação ou não aceitá-la. Porque não é o fato dele ser monge que ele salvaria as crianças. Ele era um monge líder. Ele liderou a situação, ele liderou as energias. Então, algo espetacular. Você vê, quando ele tinha 10 anos, ele foi para o monastério e só saiu de lá porque ele tinha que ajudar a mãe, né? A mãe ou a avó? Eu não tenho certeza. A mãe. Então, veja já, assim, o propósito da vida dele. Cuidar dos outros, né? E é isso, quando a gente tem esse propósito claro em nós, não acontecem essas coisas à nossa volta. Você pode estar certa, se o bairro todo estiver alinhado com energia boa, não acontece isso. Sabe por quê? Porque ela não é alimentada. Nós alimentamos os outros, sabe? Aí, aquela criança lá, menino bomba lá na Turquia, explodiu, a mãe botou as bombas no corpo dele, e ele explodiu e matou um monte de gente. O que nós temos a ver com isso? Nada. Tudo. Toda vez que você explode com uma pessoa, você está alimentando o menino bomba. Então, peraí. Eu entendo que esse episódio das cavernas, a gente tem que olhar um outro grande episódio que foi o tsunami da Indonésia. O que ele trouxe para o mundo naquela época? Misericórdia. Ele trouxe uma energia de misericórdia. Então, muitas pessoas amplificaram em si a misericórdia. Desta vez é a serenidade. O mundo todo ficou mais sereno. Pode olhar. Mesmo nós, apesar da indignação e tal, a gente está... Repare em você... Deu uma pausa, né? Essa semana eu dei uma segurada você mesmo. Mais sereno. Essa semana também teve Malala no Brasil, escolheu o aniversário dela para passar aqui, né? Também é outro exemplo, ela que nasceu no caos, né? No Paquistão, que vive em guerras. As mulheres lá, elas são totalmente como se não existissem, né? Como se fosse um estorvo mesmo para a família, para a região, enfim, sem direito de estudar. A menina que lutou para as mulheres poderem estudar, e ela só conseguiu fazer isso porque tinha o apoio do pai, né? O pai já é um paquistanês diferente, né? Que apoia a Malala, e ela sofreu um atentado com um tiro na cabeça, justamente para calar a boca da Malala, para ela não pregar isso. E aí o que ela faz é pregar isso para o mundo inteiro agora. E ela escolhe sempre o aniversário dela para estar em algum país e passar essa mensagem, né? Daí é lindo ver os jovens. Foi lindo ver que a mediadora foi a Adriana Carranca, que é a santista, que já veio várias vezes aqui no programa, a nossa amiga que escreveu o livro da Malala, porque ela morou na casa da Malala antes ela sofreu o atentado. E ela escolhe os lugares que precisam da palavra dela, né? Então, bonito ver os jovens se mobilizando para encontrar a Malala, para ouvir a Malala. Então, mais um momento lindo nessa semana. E ela usa uma lei de energia muito interessante. No dia do aniversário dela, ao invés de receber, ela dá. Exatamente. Então, isso é uma lei cabalística, muito antiga, lá do tempo de Abraão. Tempo de Abraão. No nosso aniversário, não devia receber presentes, devia dar presentes. E ela dá o mais rico, né? Que é a palavra dela, e se arriscando, né? Uma menina que sofre ainda, ela ainda é jurada de morte, tanto é que ela anda com muitas seguranças, né? Mas ela não se cansa. Bom, eu vou para o intervalo e na volta a gente vai falar desse poder da meditação, do poder do autocontrole, desde sempre entender um pouquinho mais do budismo também, que ainda é muito misterioso para nós, né? Já volto. Estou aqui me arrumando, estamos já entrando aqui no ar. Estava aqui. Aproveitar, mostrar minha roupinha hoje. Estou de Cotton R, né? Que novidade. Que novidade. Olha que lindo esse... É um Spencer, né? Esse casaquinho lindo da Cotton R. Essa calça que chegou da Hit, que eu amo, que ela veste super bem. Ela aperta a gente, parece o quê? Somos magras. Mas não somos nada disso. Quando a gente tira a calça, tudo volta ao normal. Lá da Cotton R. A loja, ela tá
toda a coleção passada, essa aqui é a coleção nova, tá, gente? Essa aqui que eu não sei. Bom, enfim. E, vou abrir, que eu tô até por baixo, aqui tá frio aqui no estúdio, mas eu tô com uma, como que elas chamam? Uma podrinha. Agora coisa fashion, é podrinha. É gata, né, gente? Uma blusa, uma camiseta. Também chegaram várias cores lá na Cotton, mas a coleção passada toda até 50% de desconto. Inclusive Farm. E aí tem já chegando aí coleção nova, tá? E os cabelitos, hoje eu até cortei os cabelos, mas atrás ele continuou grande, porque eu repiquei, Vivi cortou meu cabelo hoje, hidratou, a gente mexeu nele lá na equipe do Claudinho Piovesana, fiz as unhas, fiz até cor, nunca ponho. Olha, vou até segurar o microfone assim, ó, que eu tô me achando roqueira. Aliás, hoje é dia do rock também, né? Então eu vim em homenagem ao rock, assim, toda de roqueira. Mas estamos falando de falamos de algumas coisas ruins no primeiro bloco. Apresento para vocês de novo o meu time, hoje formado por Américo Barbosa, metafísico, Stephanie Santos, que é representante do budismo, Nichiren. Isso ainda não decorou, e ela vai explicar o que é isso. Débora, que é psicóloga do Colégio Jean Piaget, que implantou já a meditação há um tempo, e a nossa querida Cristiane Fatale Elias, advogada, aqui para o nosso bate-papo. Nesse bloco, a gente vai falar da importância da meditação. Como eu falei para vocês, hoje a gente está fazendo um programa refletindo tudo que aconteceu nessa semana, de bom e de ruim, e principalmente de bom, com os meninos da Tailândia, os 12 alunos do... Como que era o time? Era Javalis Selvagens. E o seu treinador. Então, um total de 13 pessoas. E eu vou ser sincera, quando começou essa notícia, eu não quis mais ver. Porque eu falei, eu não vou ver isso, porque não tem como eles serem resgatados, sobreviverem lá. Eu faço muito esporte radical. Quando Tudo de Bom começou, lá atrás, era viagens e esportes radicais. Eu adoro fazer, a gente, quando faz o quadro turismo, ainda faço, mas eu nunca entro em caverna, nunca. Toda vez que a gente vai ver um destino e que tem o roteiro de passeio de caverna, eu não entro em caverna, porque pavor aquele negócio. E aí, então, quando eu vi essa notícia, eu falei, Deus me livre, não vou mais ver isso, não vou assistir. Quando eu comecei a ver a movimentação, ainda mais quando morreu o mergulhador, o primeiro mergulhador, pronto, a movimentação e tudo muito... Foi tudo muito organizado, né? A drenagem que eles fizeram com cuidado, que teve um sucesso da água. Os mergulhadores da Tailândia, os que vieram de fora, o respeito que eles tiveram com as pessoas que vieram, tiveram a humildade de trazer homens de fora. O exemplo ali de vários mergulhadores voluntários, inclusive um norueguês estava num resort na Tailândia, largou tudo, largou as suas férias, pegou seu equipamento e se apresentou para ajudar. No total foram 1.000 pessoas ajudando. Os repórteres, aqueles dois Rodrigos, o Rodrigo Alvarez e o Rodrigo Carvalho, cada vez que eles apresentavam, principalmente o Carvalho, a gente via no olhar, no tom da voz, a emoção de alegria, principalmente depois, né, eles falarem. Então, a mulher do food truck, né, que pegou o seu caminhão lá para levar comida para os repórteres, para as pessoas que estavam ali, a família de todos eles, com a calma, né, a dor absurda, mas a calma, o treinador pedindo desculpas para as famílias, eles falam assim, não tem nada que pedir desculpa, agora não é hora para isso, né? Tudo foi lindo de ver, né? Tudo foi a nossa fé, como isso mexeu com a gente. E eu acho que isso, o Américo já falou no primeiro bloco, da importância que teve, que mudou mesmo com todo mundo. E realmente eu acho que isso teve grande importância. E uma das coisas que foi falada, apesar, lógico, teve a tecnologia, né, de ponta dos mergulhadores, dos equipamentos, o controle deles, os profissionais, a organização, o empenho todo, mas a meditação que os meninos fizeram por conta do monge
né, que é o treinador, que é um ex-monge budista, e se isso realmente foi fundamental. Eu comecei a meditação há 6 anos, eu demoro 1 hora para poder começar meu dia hoje, depois que eu acordo, por culpa do Américo, porque ele me ensinou a meditar. Então eu medito, daí eu faço todos os mantras que ele me ensinou, faço os mudras todos, faço 1 hora o meu ritual, daí que eu vou começar a responder o WhatsApp, e-mail e trabalhar. E a gente que pratica a meditação, a gente sabe como isso realmente é transformador, né? Mas isso demorei muito. Em pouco tempo, esses meninos captaram que o monge, que liderança, né? Que liderança desse treinador. E ele é ex-monge budista, então levantou essa coisa que no Ocidente não temos isso, né? Que a gente é mais, mas que lá no Oriente eles são mais controlados. E da onde vem essa religião. E agora também aprendi que tem outras linhas, não é só budismo. Exato. Assim, pronto, né? Deixar claro, assim, a linhagem a qual eu pratico é a do budismo de Nichiren Daishonin, né, que é praticado atualmente pela Soka Gakkai Internacional, que é uma organização não governamental filiada à ONU, presente em 192 países e territórios, que difunde e propaga essa filosofia do budismo Nichiren. Para a gente compreender um pouco mais dessa linhagem, né, eu gostaria de esclarecer assim, né, todo mundo conhece que historicamente o primeiro homem, né, que teve registro de que atingiu essa iluminação e é considerado Buda, né, foi Sakyamuni. Então, todo mundo conhece, né, a imagem de Sakyamuni, tem essa referência histórica. Prazer, Sakyamuni. Porque eu não... Que é aquela imagem daquele Buda que quando a gente Sakyamuni, vai... O Américo já deve ter lógico, né? Eu vi o... Não. Mas quando você vai à Índia, né, as pessoas... veem essa estátua, né? É a estátua que historicamente ficou mundialmente conhecida. Então, quando se fala em budismo, logo se vê essa referência. Porém, na tradição budista, né, existe fases dentro de uma religião. E dentro do budismo aconteceram 3 fases. A primeira, nós chamamos de primeiros dias da lei, que foi o momento em que essa escritura, né, que é o Sutra de Lótus deixado por Sakyamuni, começou a ser praticado na Índia e era visto como uma prática que fundamentalmente se praticava a pureza da fé em si. Né, os médios dias da lei, que foi o momento em que essa filosofia budista começou a ser interiorizada na cultura, na sociedade. Foi quando o budismo foi difundido para a Índia, para o Japão, e começou a acontecer já os ritos, né, religiosos em torno do budismo. E os últimos dias da lei, que foi o momento onde surgiram aí as vertentes budistas, né, onde começaram a se estudar essas escrituras deixadas por Sakyamuni, e começou-se aí a surgir as ramificações budistas. E 2000 anos depois, no século XIII, surgiu então o Nichiren Daishonin, que é o budismo ao qual eu venho aqui representando hoje, e que, observando, né, que algumas culturas estavam surgindo, né, traduzindo essa filosofia deixada por Sakyamuni, então ele centralizou essa essência deixada por Sakyamuni, que nada mais é a felicidade do ser humano, e transcreveu ela no mantra, o qual nós recitamos, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Né, que traduzindo significa devotar a vida à lei mística, que é essa lei que rege o universo, né, que é essa lei de causa e efeito, e a eternidade da vida, que é o Kyo. Então, Nam-myoho Renge Kyo é o mantra onde nós, né, dentro do budismo Nichiren, nós recitamos, e é uma prática que basicamente é fundamentada na dignidade da vida. Então, a gente fala que o budismo Nichiren é o budismo do humanismo. A gente falando, né, hoje, logo no primeiro bloco, né, sobre essa questão de violência, né, uma sociedade onde as pessoas cada vez menos enxergam o ser humano, o budismo Nichiren vem aí já há muitos anos, há séculos, falando sobre a importância de se valorizar a dignidade da vida. Né? E é importante a gente salientar, até colocando essa questão dos meninos da caverna, né, com o treinador, que, paralelo a isso, dentro do budismo Nichiren, nós falamos um princípio chamado Eshofune, que é a inseparabilidade do ser e o seu ambiente. Né? No bloco anterior, o professor Américo comentou sobre essa questão da gente compreender a nossa essência e a nossa identidade como ser nesse ambiente que nós estamos. Quando o ser humano compreende isso, ele deixa de ser um ser presente, ele passa a ser o próprio ambiente. Né? No budismo nós falamos que o corpo não existe sem a sombra.
né? Assim, do mesmo modo, é o ser no ambiente que ele está inserido, né? Não existe um ambiente, a Stephanie, fora do ambiente que ela está inserida. Não, é um só. E quando eu compreendo isso, e que nem no caso dos meninos da caverna, que todos compreenderam que eles deveriam naquele momento tomar uma decisão, né, que, como foi muito bem colocado, sobreviver, né, ou morrer aqui, eles praticaram o que a gente chama no budismo de Itai-Doshin, que eram diferentes corpos, mas com o mesmo objetivo, com uma única mente. Uma unidade, né? Exato. Ali se tornou uma unidade. E ali entrou muito da função do mestre, né? Porque apesar de ele já ter sido um monge budista, a gente até falou sobre essa questão da meditação. É algo que está muito em alta, né? Agora, aqui, principalmente no Brasil, as pessoas estão cada vez mais buscando meditar. É a única saída, né? É a única saída, não tem jeito. Se autoconhecer. Mas, assim, o mais importante do que eu meditar é aquilo que eu estou meditando, eu colocar em prática, interiorizar na minha vida. E foi o que o monge fez. Apesar de ele já não ser mais, né, um monge budista, ele compreendeu aquilo que ele aprendeu e, no momento crucial da vida dele, ele colocou em prática. É a essência dele, né? É a essência dele, né? Exatamente. É a essência dele. E isso que a Stephanie falou, Débora, de você estar e ser aquilo do ambiente, o autocontrole, isso é muito visível também no que vocês estão querendo implantar no Jean Piaget com a meditação, né? Justamente. Eu acho que a questão, eu acho que vai muito além só do autoconhecimento, né? A gente tem que usar a questão da compaixão, porque mindfulness é compaixão. Né? Então, é mostrar que você se conhecer, também você tem a chance de conhecer o outro. E trazer essa tranquilidade para o mundo tão frenético, que para eles é frenético. Se para a gente é frenético, para eles... Eles já nasceram nessa... Pois é, né? Já nasceram nos 320, diria. Então, isso traz a calma, né? Isso traz a felicidade, porque antigamente, se a gente for pensar lá atrás, quando a gente era adolescente, a gente fala, a gente quer ser feliz. Né? Então, não. O que a gente fala? Então, você é feliz todos os dias. Vamos contemplar isso. Né? Vamos mostrar que você pode realizar isso em 3, 4 minutos que você fique em silêncio e que você consiga se autoconhecer. E você consiga entender qual é o teu ambiente, o que você pode emanar de energia positiva para o teu ambiente. Então, isso é importante. E eles vão ganhar para a vida. Né? Então, eles aprendem hoje na escola, desde pequenininhos, até o ensino médio. E aí, para por ali? Não. Se fez bem naquele momento, que é um momento de pressão, é um momento em que eles precisam se colocar muitas vezes, porque todo o crescimento leva aí a destabilização, né? Eles se destabilizam um pouquinho, não sabem que passo dar, mas se você tiver calma, você vai conseguir acertar teu caminho. Então, na verdade, esse é o passo que a gente está dando. Muito mais do que conteúdo de prova, é como você vai levar para a vida, como você vai aprender a lidar com tudo isso. Então, eu falo que começa na escola e vai levar para o resto da vida. E é o que a gente está tentando hoje. Né? E a gente está realizando, essa é a melhor parte. Está humanizando ainda mais o estudo. Então, isso aproxima a gente dos alunos e a gente resgata essa parte da adolescência que a gente percebe que eles estão tentando encurtar a adolescência e a gente fala, não dá. Eles estão tentando viver ainda... infância, né? Já começa na infância, né? Já começa a encurtar, né? Principalmente nessa fase adolescente, a maioria das escolas não tem essa filosofia e exige muito além da só pensa no vestibular, né? É extremamente estimulada de uma forma negativa e quando você vai nessa contramão e preza mais o ser humano, né, como um indivíduo e no coletivo, isso é uma diferença imensa, né? Faz uma diferença imensa. E não só nesse controle do dia a dia, o controle no dia a dia, desde a educação infantil até o ensino médio, nas provas, mas também até no como eles vão ver o futuro, porque é uma pressão muito grande, como a Cris falou, inclusive no que eu vou ser da minha vida, né? Primeiro que a gente já tem que pensar que a gente já é, né? Já começa por aí, a gente pensa muito no que eu vou ser, a gente já é, né? Pensa muito no futuro, a gente hoje, inclusive, eu postei ontem um texto da minha coluna que tem na Mais Santos, hoje é lançamento dela lá na Santos Arquidecor, falando disso, a gente joga tudo muito para o futuro, se a gente já está nele, né, na verdade. Em algum momento a gente pensou, como eu estaria? Daqui a 2 minutos já é o Daqui futuro. 2 minutos eu estou no futuro de novo, né? E você não curte
esse presente, fica um passado frustrante mesmo, né? E mindfulness é isso, né? Você viver o momento presente. É você saber o que você pode fazer com o teu momento presente. Para de viver o passado, para de projetar o futuro. Vive hoje, vive nesse momento. Isso é muito bacana. E eles começam a perceber que faz toda a diferença. E aí o controle da ansiedade, né? É muito importante. Agora, quando a gente fala em meditação, muitas pessoas têm aquela coisa errada como é que já começa uma ansiedade antes. Como que eu vou conseguir ficar parado? Isso já é uma loucura, né? As pessoas falam isso para mim. Como eu vou conseguir ficar parado? Como assim? A gente consegue. Primeiro, você não precisa ficar parado. Exato. Você sabe que eu tinha um programa de rádio aqui durante 13 anos e a gente fazia meditação pelo rádio. E a maioria fazia andando na praia. Porque você pode fazer meditação andando. Você pode fazer... Eu estou meditando o tempo inteiro. Eu acabei fazendo um método de meditação, né, que é o Rastananda, que dá todas essas possibilidades, né? Porque as pessoas têm esse receio, né? Não vou conseguir ficar parado. Então, você vai fazer andando. Pensando em nada. Eu não consigo... Como eu vou pensar em nada? Então, mas é um outro erro. Não é isso também. Porque foi a interpretação errada de Buda, sabe? Foi a interpretação errada de Buda. Ele nunca falou do nada no vazio do nada. Ele falou no nada preenchido pelo todo. Exatamente. Que é totalmente diferente. Eu entendo que a gente tem que ter assim, uma preocupação, às vezes me preocupa muito a palavra humanizar, né? Porque o humano, na verdade, a gente deveria fazer uma transposição, né? A gente deveria O humano já não deu certo, né? O humano já foi... Nós deveríamos, de certa maneira, humanizar o divino e divinificar o homem, né? Sim. Então nós temos que ir em direção ao divino. Se nós nos divinificarmos internamente, então nós seremos pessoas muito boas, né? Além do humano, como você exatamente colocou. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é que meditação, é claro, tem vários caminhos, e faça qualquer um, já está bom, né? Mas tem caminhos que estão mais de acordo com a seu coração, com a sua alma e tudo mais. O que importa é que você faça alguma coisa por você, na sua consciência interna, na sua expansão dessa consciência. Então, é preciso essa percepção de que você é além das paredes do seu corpo. Se você fizer alguma prática que você sinta isso, você já está em outro estado, já vai melhorar muito a humanidade, né? Porque as pessoas pensam que meditação é relaxação. Não é. Relaxar é ficar ouvindo... Não é outra coisa. Ficar ouvindo cascatas, passarinhas e tal. Você pode até utilizar a cascata. É bom também, não que não seja. Né? Mas assim, a meditação desliga você. Desculpe, a relaxação desliga você. A meditação liga. É plenitude, é totalidade, né? E é isso que a gente precisa entender. Então, assim, existe uma meditação que, por exemplo, você simplesmente para o que você está fazendo 10 segundos, várias vezes por dia. Você está meditando. Sim, a gente falou isso quando foi na síndrome de burnout, né? Que a gente fez um programa sobre síndrome de burnout. Exatamente. Então, eu acho que é importantíssimo na escola, você já está falando disso, né? E eu tive há muito tempo atrás uma conversa com o Alexandre, né, sobre meditação e que felicidade que ele implantou no Jean Piaget. Porque aqui é tudo suspeito, entendeu? Aqui é tudo fã do Alexandre do colégio, tudo fã. E porque essas crianças já vão ter outra percepção da vida, né? Elas vão ter outra percepção do seu papel na vida, né? E é isso que é importante. Sabe, as pessoas acham que elas não são importantes, elas são importantes. Elas fazem a diferença. Elas fazem os acontecimentos acontecerem. Elas participam das causas e dos efeitos sempre, né? E é uma escolha, você ser causa ou consequência. É uma escolha. Sim. Melhor ser causa. Sim. E tem que aprender mesmo, né? A meditação, a gente...
aprendi com o Américo, e aí, depois de uns anos, ele falou, não, Renata, agora eu vou você vai pular 10 anos para frente do que eu vou te ensinar. Aí eu comecei a meditar, depois que ele me ensinou, com barulhos. E, captando os barulhos, assim, né? Trazendo para tudo que eu tô... Isso aumenta a nossa intuição absurdamente. Eu nem queria ter tanta intuição assim. Eu já falo, não, vou fazer nem... Às vezes eu nem faço essa meditação aí, porque estimula demais. Às vezes não é bom muita intuição. Não vai adiantar de nada, às vezes. Adianta. E aí, adianta, ele tá falando. Não ouçam o que eu tô falando. E aí, depois você falou da meditação com o olho aberto, que essa eu não consigo fazer ainda, que eu acho muito difícil, que é você ter a percepção, além dos sons, das coisas que se movem, por exemplo. Ele ali se movendo, coisa ali se movendo, entendeu? A gente vai percebendo. Isso aí te abre mais ainda o campo, muito e mais ainda a intuição. Porque a intuição, a gente pouco se fala da intuição, porque a gente ainda algo muito... É uma incógnita para a gente, a intuição. Como que a gente vai saber se é a intuição ou se é o meu desejo que aconteça ou o meu medo? Né? Você sabe que eu dei uma palestra recente para empresários, né? E eu falei o seguinte, o que faz hoje a diferença entre um profissional, um executivo e outro? Todos eles têm 10 MBAs, fizeram 15 treinamentos. Então, hoje, a capacitação das pessoas está ficando cada vez mais idêntica. O que faz a diferença? Aí eles param para pensar. Então, mais um curso? O outro também faz mais um curso. Então, o que faz a diferença real? A capacidade de pré-ver, de ver antes. Isso chama-se intuição. Então, a intuição ela dá uma capacidade, claro, tem que ser uma intuição com as raízes no conhecimento. Então, você precisa ter esse conhecimento que a escola lhe dá, para que você intua algo derivado dali, mas fora dali. É simples, se você pegar todos, sem exceção, as grandes descobertas que fizeram diferença no mundo, elas foram por intuição e não por conhecimento burocrático da escola. Mas, Walt Disney. Mas, se você não tivesse conhecimento básico, você não saberia reconhecer a ideia. Sim. É a mesma coisa, você vai lá para a Serra Pelada procurar ouro. A mesma coisa agora com a caverna. Não adiantava nada se eles meditassem se não tivesse o equipamento todo e o profissionalismo todo de tudo. Tem que, quando a gente fala de uma coisa, não é que a gente não está abolindo outra. Né? Mas a intuição, ela capacita você a saber antes. Né? Uma solução melhor, uma solução mais equilibrada. Essa é que faz a diferença. Aí a gente é teimoso, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas o que a gente faz? Não aceita. Paga, vai lá, paga, faz, pra ver. Não é? Não é? Cris, você continua meditando? Continuo tentando, né, evoluir na meditação. Porque é uma evolução, né? A gente tem que aprender e tentar se aprofundar cada vez mais na prática. E eu me julgava uma pessoa totalmente incapaz de conseguir meditar, justamente pelo perfil, né, Renata, que a gente tem. Se agitar. Ó, aqui, olha, Américo, eu tô fazendo. Na verdade, o Américo Barbosa, quando aqui chegou, pediu para ela ficar aqui com o colega junto com o Mindinho. Esse é o da saúde, né? É o mudra da saúde, né? E assim, tem uma coisa fundamental. Ele ajuda muito em distensões musculares, né? Mas elimina rugas. Ótimo! Amei! Você sabe por quê? Roseli Andrade. Porque ele hidrata, principalmente o rosto. Ele hidrata o rosto, tá? É fundamental. Eu faço o dia da saúde. O da prosperidade é esse, não é? Esse é da prosperidade. É. E esse é da saúde. Eu faço todos os dias. Esse equilibra todas as águas do corpo, então ele hidrata o corpo, ele dá uma base, assim, muito importante. No budismo, vocês usam mudras também? Não, no budismo, a prática budista em si, né, a recitação do Nam Myoho Renge Kyo, nem as palmas, as palmas, né? Das mãos, isso. Nós utilizamos o juzo, né, que é uma forma de rosário budista, no qual a gente utiliza para concentração, também durante a prática, mas basicamente ela é realizada com as mãos, né, assim, e os olhos abertos, porque nós comentamos aqui, né, porque na prática budista, do budismo de Nichiren Daishonin, é de suma importância que essa meditação seja feita de olhos abertos para que a pessoa possa enxergar
aquilo que ela precisa transformar na sua própria vida, né? Então, assim, essa transformação interior, né, da prática budista vem através dessa prática da recitação da Nam-myoho Renge Kyo, feita de olhos abertos. A gente ora visualizando, né, um pergaminho, que é o Gonhonzon, onde nele está escrito, né, o Nam-myoho Renge Kyo, que foi escrito por Nichiren Daishonin. A meditação não tem nada a ver com a oração. Mas aqui oramos e meditamos. Eu medito todos os dias, mas eu oro o tempo inteiro. A pessoa que reza do começo ao fim do dia sou eu. Mas a meditação é uma oração. Exato. É uma oração. E é uma oração completa, é do seu ser integral. Entendeu? É mais do que um. Todos os seus corpos estão se alinhando com a luz. Essa é a oração. Veja bem, todas as religiões, com esse nome religião, é religar. Né? Você está apenas... a religião é só o barco para levar você para o outro lado da margem. Quando a gente fala em orar, que nem eu e a Cris, né, que somos carola, fazendo promessa e tudo mais, negociamos, inclusive. A Cris não, mas eu negociei promessa. Já negociei. Já negociou? Já dá certo, não dá? Nossa Senhora Aparecida não sei se dá certo, a gente também deu certo. Acha que dá certo. Falou, olha, a negociação. Não tá dando assim, não sabe se eles ficaram descontentes. Mas o budismo não tem santos, não tem imagem, né? A gente acaba tendo altar em casa. Qual a importância dos santos, da imagem? A imagem em si, obviamente, ela não tem presença daquele ser, mas ela propicia um endereço, sabe? É como se ela fosse uma senha. Sim. Então, ao você olhar aquela formatação, por isso a estátua de Buda também. Então, você tem mais facilidade, tá, de se conectar com aquela energia. Se materializa, então, né? As pessoas, algumas religiões, erroneamente, acham que é uma idolatria, né? Não é uma referência, né? Para mim é uma referência. No caso, no budismo Nichiren, a nossa referência é o Gonhonzon. Então, é ali o momento onde nós canalizamos. No meu caso, tenho tudo. Eu tenho o Buda, eu tenho tudo. Mas não é uma adoração. Não adoro nada. Eu não adoro nada. Só assim. Não tem nada de adoração. Mas acho que o princípio fundamental, né? Acho que até depois, né, você pode complementar isso com mais proficiência nesse lado metafísico. Acho que o sentido de todas as religiões adorando a um ser, na verdade, ou não, na verdade, acho que o princípio fundamental da religião, né, além do princípio em si da palavra religar, né, que é religar ao ser humano, é fazer o ser humano compreender o potencial inato que tem dentro dele. Né? Quando o ser humano conseguir compreender esse potencial que ele tem, que foi o que aconteceu, vou dar o exemplo de novo da caverna, né, com o professor, ele enxergou esse potencial inato e evidenciou ele no momento que ele mais precisou e fez com que os outros enxergassem isso. Foi um exemplo para todos nós, né? Falou, nossa, isso é possível, porque quando eles foram descobertos, eles já estavam lá 9 dias. 9 dias que eles já estavam lá, aí que começou. Então, assim, eles podiam ficar lá quanto tempo mais, né? Se a gente for pensar na capacidade da nossa cabeça... Imagine você meditar 9 dias seguidos. 9 dias seguidos. Eles já estão evoluídos. Na escuridão, olha só, na escuridão, bagunçando o seu relógio biológico, você não vê dia e noite, bagunça tudo. Então, imagine, assim, a fraqueza que estava sendo induzida, fora as energias telúricas que a caverna tem por causa da água. Né? Não, e outra, eles saíram praticamente saudáveis ali, porque tiveram uma infecção que já foi controlada no pulmão, que foi nada. Sem nenhuma importância. Nada, não tiveram nada, desnutrição, pouca desnutrição, que é comum. Isso, imagina, se a gente aqui fica desnutrida, um final de semana numa balada já fica desnutrida. Eles não ficaram todo esse tempo, não ficaram desnutridos. Isso realmente... Nada é por acaso. Infelizmente, na humanidade existe o sacrifício de umas pessoas, parece que para mostrar para a humanidade o que a gente tem que mudar. Mas a gente vai ter que estudar muito esse episódio da caverna. Então, assim, não foram salvos 13 pessoas. Não foram salvas 13 pessoas. Humanidade. Nós salvamos aí alguns bilhões de pessoas. É isso que a gente vai compreender e nós vamos compreender com mais tempo, né? Os milagres que aconteceram, então a corda acabou, ele levantou o mergulhador e viu as crianças. E assim, eles acabaram de sair, inundou a caverna. Sincronicidade de todos os acontecimentos, né? O que aconteceu lá é algo muito além do fato. Então, assim, foi dado para a humanidade uma grande oportunidade. É isso que aconteceu na caverna. É preciso virar um filme, é preciso virar um livro,
para que não se esqueça. E para que não se deixe de sentir o que a gente sentiu, sabe? Então é muito fundamental, é preciso fazer um monte de programas sobre isso, daqui um ano falar de novo. Falar, lembra do ano passado que aconteceu? Porque senão as pessoas adormecem o seu sentimento, adormecem a sua consciência, né? Então lá foi uma estimulação de consciência, de um padrão vibratório espetacular. Eu comparo com a Indonésia o tsunami, que ela trouxe um campo, certo, informacional de vibração, é física isso, e agora veio outro campo, que é a serenidade. A serenidade, ou seja, só com a serenidade você tem a atividade. Então, só com a serenidade você tem o ativo, e não ao contrário. Eles jamais, a meditação, né? Eles jamais ficaram passivos. Não. Entender isso. Ativo o tempo inteiro. Eles não deixaram acontecer. Aliás, só porque eles se ativaram totalmente é que eles sobreviveram. Com certeza. Energeticamente. E as células, né? A importância da gente conversar da pele para dentro, né? Yoga fala isso, da pele para dentro, mas é assim. Imagine, né? Eles praticaram a verdadeira religiosidade. O que significa? Que a adoração não deve existir nas religiões. Se um guru, um sacerdote de qualquer religião, ele cobra de você adoração, ele não está dando a verdadeira religião. A verdadeira religião é você adorar o Deus que está dentro de você. Isso falou Paulo na Bíblia, falou Buda, Gautama Buda, falou Padmasambhava, qualquer dos caminhos que você vá, os verdadeiros caminhos da luz, das verdadeiras religiões, eles dizem, você não deve adorar o guru, você não deve adorar o sacerdote, você deve sim ver se ele ensina você a adorar o Deus que está em você. Então, todas as orações que você faz, você acha que Deus precisa ser adorado? Não. Ele não tem esse problema, senão ele teria que procurar uma psicóloga. É simples assim, né? Então, Deus não precisa da adoração, né? Mas nós precisamos reconhecer o Deus dentro de nós e nós precisamos adorá-lo durante um tempo, para sentirmos que ele existe em nós, sabe? É um admirar. Sabe o que significa admirar? Admirar, olhar dentro. Então, quando você admira a energia, você está entrando dentro dela, você está fazendo parte dela, né? Aí sim, você se torna um com Deus. Você trouxe algum livro? Trouxe, eu queria entregar, é um livro escrito pelo nosso mestre, Dr. Dessac Ikeda, que fala sobre o ser humano, a importância da medicina e da espiritualidade. Que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, como a meditação, a recitação dessa meditação beneficia a gente de dentro para fora também. Obrigada. E, gente, eu quero agradecer, Cris, Débora, obrigada por ter vindo. Eu sei que tirar o pessoal do Jean Piaget é difícil. Mas foi muito bom. Eu queria muito pontuar isso aqui, porque é uma escola que eu admiro demais, né? Meus filhos estudaram lá e eu adoro fazer matérias, me geram muito conteúdo, então muito obrigada por ter vindo, por te conhecer, Stephanie, conhecer um pouquinho mais. Já era sua fã, já te admirava antes, minha família inteira, muito obrigada pela oportunidade, nós estamos sempre abertos para poder estar aqui dialogando a respeito do budismo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Minha filha foi ontem conhecer, por coincidência, muito legal. Obrigada, Adriana, que me indicou, a Adriana dá mais prazer, a nossa parceira. E o filho dela, né, está se convertendo agora ao budismo, o Bruno. E é tão legal quando a gente vê os jovens buscarem algo, né? Buscarem algo que fazem sentido para eles, né? É isso aí. Muito obrigada, Américo, mais uma vez. Cada vez que ele vem, a gente sai daqui, poxa, né? Mais coisinhas assim, fazendo tim-tim, faz sentido, né, Cris? Hoje ainda vou sair recuperada. Você vai sair e eu vou voltar aqui, ó, gente, para as rugas. Olha lá, a Adriana já está lá, vai virar, já deu cãibra já. Vai galera. E muito obrigada a vocês pela companhia, a equipe. E eu queria terminar o programa pedindo, eu acredito muito na corrente de todos nós, eu acredito muito que essa vibração toda que o mundo inteiro mandou para esses meninos, também fortaleceram eles, para eles continuarem lá firmes. Então eu peço isso para esse menino que eu nem conheço, né, o Lucas, que está lá na Santa Casa, que foi vítima dessa atrocidade. Então, que a gente mande mesmo orações, ou pensamentos, ou energias, porque é possível, não é, Américo? Claro, é possível que a gente se mobilize para isso e que eles saibam. Quando você faz essas orações assim, alinhadas,
Você dá a opção para a pessoa ficar boa ou não. Ela escolhe. Enquanto você não faz isso, ela talvez não tenha escolha. Mas ela passa a ter uma escolha. Mas a escolha é dela. Não existe oração que não seja ouvida. Sem dúvida alguma. Não existe oração que não seja ouvida. É tá? verdade. Então, a Vaninha chegou, eu só estava esperando, agora até o fim, assim, ó. Tá bom, gente? Vamos pensar, orar, seja o que for pro bem, pro Lucas sair dessa, para ele optar realmente de sair também dessa, tá bom? Muito obrigada.